Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. A história que vamos conhecer hoje é daquelas que revelam o quanto o amor de Deus é paciente, cuidadoso e transformador. Uma mulher que viveu um tempo de sua vida nos palcos, porém descobriu que a verdadeira plenitude não estava em cantar para o mundo, mas sim na presença de Deus. No Lição de Vida de hoje, você vai conhecer o testemunho da irmã Jerusa Gomes Bezerra, uma voz que antes de cantar para o mundo, foi escolhida para louvar ao Senhor. Em Isaías, capítulo 61, versículo 3, está escrito: a todos os que choram em Sião, darei beleza em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Por isso, prepare o seu coração, porque o programa Lição de Vida já está no ar. Jerusa Gomes Bezerra nasceu em Paudalho no dia 7 de abril de 1977. Filha de Ivonete Maria Bezerra e de Inácio Gomes Bezerra, ela cresceu em um lar simples e cercado de irmãos, onde aprendeu desde cedo o valor do trabalho e da família. Ainda criança, já demonstrava ter talento para a música. De uma rotina comum, Jerusa passou a viver entre ensaios, viagens e palcos, conhecendo lugares e pessoas que jamais pensou conhecer. Mas, junto com o brilho dos palcos, vieram os dias difíceis e um vazio que nem o sucesso conseguiu preencher. Até que, em meio à angústia e à solidão, um encontro com Deus mudou completamente a direção da sua história. Os detalhes dessa história de transformação e salvação você acompanha agora no Lição de Vida. Muito bem, a paz do Senhor, irmã Jerusa, seja muito bem-vinda ao programa Lição de Vida. Paz do Senhor, Thalita, a paz do Senhor para todos que estão vendo esse programa nesta hora. Eu quero agradecer ao meu Deus, primeiramente por estar aqui, e também agradecer ao nosso pastor Ailton, não é? Por tudo. Que este momento, que esse testemunho possa falar aos corações de muita gente, não é? E que faça transformar, não é, as ações. E que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém, irmã Jerusa. Tenho certeza que será de grande bênção. Amém. Eu já queria saber da senhora como é que foi a sua infância, irmã Jerusa. A senhora já nasceu em um lar evangélico, nasceu com irmãos. Como é que foi o início aí da sua vida, seus primeiros passos? Amém, Thalita. Confesso a você que não foi muito fácil, né? Eu nasci em Paudalho, não é? E fui criado em Carpina, não é? Aos 2 anos a gente resolveu, minha mãe vir para Recife. E ali nós, por oportunidade melhor, a gente foi para Recife, porque ali os empregos, as portas de empregos, né, eram melhores. Nós viemos para cá, para Recife, para tentar, né, viver uma vida melhor. Né? Então, não foi muito fácil para nós. Foi muita humildade, muita simplicidade, mas o Senhor sempre presente, né, guardando as nossas vidas. Já serviam a Cristo? Não? Não, Thalita. A gente não conhecia Cristo ainda. Né? Não tínhamos religião. Sim, sim. Né? Mas, com o tempo, né, a gente foi descobrindo muitas coisas. Amém. A gente vai saber mais adiante. Então, a senhora viveu em Carpina, como a senhora falou, depois veio para o Recife e chegou a ajudar a sua mãe no trabalho, né, na mercearia. Exato. Como é que foram aqueles momentos junto a ela? Pois é, Thalita, minha mãe, ela é uma mulher muito guerreira, meu pai também. E ali ela resolveu por bem fazer uma mercearia em casa, não é? Ela ali abriu um comércio e ali colocou assim, minhas irmãs comigo, né? Ficamos em 3 dentro da mercearia vendendo, não é? E ali foi bem de vida da gente, né? O modo de ganhar o valor para comprar o nosso pão. E a gente sempre juntas ali, as irmãs tudo unidas, dadas as mãos e sendo vendedoras naquele momento, na mercearia da minha mãe. Amém. Boas recordações, né? Muito boas. Mas chegou um momento que a senhora descobriu um talento. Não sei se lá na mercearia se cantava enquanto estava atendendo, mas a senhora descobriu que tinha um talento para cantar, né? Como é que foi que descobriu isso e como chegou a pensar assim que a música, cantar, poderia vir a fazer parte aí da sua vida? Thalita, tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não entende, caminhos que a gente não espera.
E confesso a você que eu não sabia que eu tinha esse talento. Não sabia. Eu gostava de ouvir músicas, não era cristã porque não conhecia Cristo, mas secular. E eu cantava ali naquele comércio, né? Gostava de atender os clientes cantando. E uma certa vez passou um colega do meu irmão e ele ouviu aquela voz, né? Passou um pouquinho do comércio e voltou para a mercearia para saber quem estava cantando. E ali ele olhou para mim e fez: "É você que está cantando?" Aí eu disse: "Sim, sou eu." Eu conhecia ele, que era amigo do meu irmão. E ele fez assim: "Tu topa fazer um teste numa banda de forró? Às 4 horas eu venho te buscar." Aquilo para mim, eu confesso que foi... no momento eu não acreditei, né? Eu não acreditei, eu estou até emocionada, mas não acreditei, eu fiquei até meio que duvidosa, mas ele veio buscar mesmo. De 4 horas ele veio me buscar, fomos ali para a Casa Amarela e fizemos um teste. Tinha 4 mulheres lá para cantar também, vocalista, e eu passei no teste. Aí daí começou, Thalita, a história, a minha história, o caminho que eu não esperava. Sim. Né? Um caminho, um trajeto diferente, pessoas novas, porque até então a gente veio do interior para Recife e a nossa vivência, a nossa vida era muito simples. Eu nunca imaginei estar cantando numa banda ou fazendo parte de alguma coisa assim, né? Eu pensava em muita coisa, menos isso. Entendo, irmã Jerusa. E aí a gente pode dizer assim que a senhora entrou para o chamado mundo artístico. Exato. Não é? Exato. Participando de uma banda conhecida, né? A senhora lembra como é que foi esse início? Não deve ter sido muito fácil. Quantos anos a senhora tinha na época? Eu acredito, eu tinha uns 15 anos, Thalita. Era jovem. Muito jovem. Muito jovem. Eu não acreditei porque assim, eu era jovem. Minha mãe também ficou um pouco preocupada porque a gente era criada muito dentro de casa, né? Nós não éramos de sair para cantar algum, era muito dentro de casa. Era muito os irmãos juntos, né? Até porque é 2 irmãos, 3 irmãs. E a gente ali era muito unido dentro de casa. Então, quando veio essa proposta e que realmente minha mãe veio assim: "Vai mudar tudo, minha filha." Eu tinha que sair do comércio, né? Eu tinha que entrar agora numa nova história, um novo caminho que eu não esperava. E quando eu fiz esse teste, eu fiquei cantando nessa banda. Foi a primeira banda a qual fiz parte, e ela cantava forró, blues, pop, tudo. E eu ali estava não imaginava, né? Viajar, já cantando, né? Aquilo para mim, o começo, foi de muitas maravilhas, eu vendo o mundo novo, pessoas novas, né? Situações que eu nunca imaginei ter, condições que eu nunca imaginei ter, né? Uma pessoa simples como era a minha família, e hoje está assim dependendo talvez de bandas de sucesso, de fama. Entendi, irmã Jerusa. E a senhora chegou a cantar não só nessa primeira, mas passou por muitas outras bandas, né? Viveu uma rotina muito intensa porque viajava bastante. Bastante. Não é? E os seus pais, eles concordavam com essas viagens, iam juntamente com a senhora? Como é que era o apoio da família? Então, Thalita, foi quando, por ser de menor, né? Foi falado com meu irmão, que era a segurança da banda, e a minha cunhada também, que trabalhava na área de produção. Então, assim, eu não ia só, eu e com meu irmão, que fazia parte da segurança, e com a minha cunhada, que estava ali trabalhando na produção. Então, era a minha família que estava ali comigo. Sim. E meu irmão já era maior de idade, né? Então, eu tinha essa liberação porque eu ia com meu irmão. Entendi. Entendeu? Entendi. Durante esse tempo, com muitas viagens, com uma rotina intensa, como a gente falou, a senhora pôde ver, mesmo sem conhecer a Cristo intimamente, mas que Ele lhe deu muitos livramentos, não é, irmã Jerusa? Quais foram assim os momentos mais marcantes que lhe vem à memória agora desses livramentos, que hoje a senhora vê que são livramentos, mas de que Deus já tinha lhe escolhido e estava ali lhe protegendo? Thalita, por incrível que pareça, mesmo eu no mundo, Jesus usava pessoas para mim. Usava pessoas, mulheres de Deus, e chegava para mim e dizia: "Olhe, aguarda um livramento. Tem alguém que está tentando fazer o mal a você. Deus vai lhe mostrar em sonho." E eu ficava dizendo assim: como? Porque eu não conhecia Cristo. Eu ouvia falar dele, mas não conhecia de fato. Sim. Não é? E naquela revelação que ela falou para mim, eu fui dormir. E ela disse: "Olhe, aguarda um livramento de estupro. Viu? Existe uma equipe que já está forjando, já está preparando um laço para você." E ali eu fiquei e disse: "Para você saber, Deus vai mostrar você em sonho." Thalita, por incrível que nós estamos falando aqui, Deus me mostrou a pessoa.
e mostrou as pessoas que estavam ao redor que ia fazer o mal. E ali, com sabedoria, eu falei para minha mãe, começamos a pedir de uma forma ou de outra a Deus, da minha forma, que eu não conhecia Ele, não é? E o Senhor, eu fiquei um tempo fora, não fiquei muito tempo lá onde eu morava, para tentar, porque assim, eu chegava de shows, né? E ali naquela chegada poderia ter já uma cilada para mim, né? E esse livramento para mim foi um dos que eu nunca vou esquecer, porque Deus me mostrou quem era, eu conhecia a pessoa, não é? E Deus também soprou aquela pessoa e eu voltei a morar com minha mãe. Tremendo. Houve um episódio também muito marcante, muito forte, além desse, né? Que foi quando um rapaz perdeu a vida em seu lugar. Como é que foi enfrentar, né, aquela situação, irmã Jerusa? Thalita, cada momento que eu estou falando aqui é como se eu estivesse lembrando, não é? Até hoje eu pergunto a meu Deus o porquê daquela vida ter sido ceifada. Mas eu estava ali em Olinda, não é? Estava aí uma colega nossa e eu estava ali naquele momento, quando 5 homens armados chegaram, atirando. Eu acredito que eles não estavam bons. Sim. Acredito que eles estavam, né, efeito de alguma droga, né? Começaram a atirar, atirava muito. Um chegou para mim e botou na minha testa um revólver, e outro chegou e botou no meu coração. Meu Deus. E eles diziam assim: se você não passar o que você tem, joia, dinheiro, eu vou atirar na sua cabeça. Eles estavam muito, muito drogados. E eu fiquei, naquele momento, desesperada, sabe? Eu fiquei angustiada, eu fiquei sem falar, porque foi uma cena muito forte para mim, que eu nunca irei esquecer, Thalita. Eles atiravam mesmo, para cima, para baixo. E aquele rapaz ia chegando na hora, no momento que não era para ter chegado. Meu Deus. Eles estavam decididos a tirar minha vida, porque eu sabia que eu ia morrer. Eu sabia que eu ia perder minha vida naquele momento. E ele entrou num caminho que não era para ter entrado, não sei se foi propósito de Deus, eu não entendi. Mas ele, quando ele ficou de costas, esse homem pegou ele, bem na sua distância, você está aqui comigo. Pegou aquele homem e disse assim: se você para mim, se você não der o que eu estou pedindo, eu vou tirar na cabeça dele agora. Meu Deus. Eu fiquei muito nervosa, chorava. Eu escutei uma voz dizendo assim: corre. Mas eu fiquei tão nervosa que eu fiquei no canto, parada. Não tinha reação de correr. E ali, aqueles homens chegou para ele e fez: tu não vai dar não para mim, então você não vai dar não. Ele pegou, atirou na cabeça dele, na minha frente. O rapaz ainda falou assim: eu sou pai de família. E confesso como se fosse hoje, Thalita. Eu disse: Deus, por que tu tirasse a vida dele, não a minha? E era um pai de família. Eu confesso que eu corri naquela hora. Eu corri, caí numa ribanceirazinha, e até a unha do meu dedo saiu do pé. Fiquei sem falar. Eles atiravam em mim, nas minhas costas. Um tiro bateu de raspão na minha colega. E eu confesso que quando eu cheguei lá embaixo, porque era na subida do morro, eu cheguei lá embaixo e eu fiquei sem falar. Desesperada, querendo chegar em casa para abraçar minha mãe, abraçar meus irmãos. Porque eu senti uma angústia muito grande, Thalita, naquele momento, porque ia ser em mim aquela bala. Sim. E eles atiraram em mim também ainda, mas não bateu, Deus não permitiu. Mas aquele rapaz faleceu, né? Foi bem na testa do rapaz. E esse livramento eu nunca tirei da minha mente. E Deus disse: no tempo eu te revelo o porquê. Sim. Então tem coisas que Deus não fala, Thalita, para nós. É verdade. O tempo é dele, a hora é dele, então ele sabe como fazer na hora de responder. Mas até hoje eu pergunto a Deus por quê? A vida dele não a minha. A dele também é preciosa. Mas tem coisas, Thalita, que é mistério de Deus. E tem coisas que ele revela e tem coisas que ele não revela. É verdade. Não é verdade? Então, eu sou grata a Deus. Esse foi uns dos, né? Porque são muitos. Mas que marcou, porque foi bem na minha frente. Sim. Né? Ele faleceu bem na minha frente, caiu assim. Eu não acreditei naquilo que eu estava vendo. Cheguei em casa desesperada. Fui deitar, fui no quarto da minha mãe, abracei minha mãe, dei um cheiro na minha mãe. Parece que a gente só toma atitudes quando acontece algo, Thalita. E a gente precisa ser mais amorosa com a família. Não sabemos a hora que a gente sai, nem se vai voltar. E quando eu voltei para casa, eu vi que eu estava viva. Eu abracei minha mãe, fui no quarto, abracei meus irmãos. Abracei minha família, Thalita, de uma forma que parecia que eu estava nascendo de novo. Tu entende? Entendo. E isso para mim foi marcante. Eu nunca vou esquecer esse episódio, esse livramento, porque não tem como, né? Uma vida foi ceifada. É verdade. E na hora que eu passei, eles correram para o outro lado para pegar outra vida e ceifar também.
Então, o inimigo da nossa vida, ele veio para matar, roubar e destruir, Thalita. Então, que nós venhamos ser obedientes, porque nesse momento também, quando eu saí, meu pai, minha mãe disse, não vá, minha filha, não vá. Sim. Disse, pai, mãe, eu nunca conheci, eu queria conhecer, eu nunca conheci Olinda. Quer dizer, também teve uma desobediência no meio, né? Mas houve morte. Então, eu sou grata a meu Deus por isso. Um grande livramento, né? Mas houve também um outro momento que acabou sendo uma chave virada, uma virada aí na sua história, irmã Jerusa, que foi com uma amiga de banda, né? Que aconteceu algo, né? E de que maneira o que aconteceu com ela acabou mexendo, né, com a senhora? Nesse acidente que aconteceu, nesse livramento, eu já estava sendo tocada por Deus. O Espírito Santo já estava trabalhando, né? Claro que não foi de uma hora para outra, Thalita, mas Deus já estava trabalhando na minha mente, no meu coração. Eu vendo que era cansativo aquilo que eu estava passando, aquele momento lá fora, viajando, chegando em casa tarde, passava dias fora. Então, nesses shows que a gente estava no município de Serra Talhada, nós iríamos cantar com outra banda, né? Essa banda viria de Machados, ia passar pela Curva de Pedra, que é um lugar muito acidentado, onde acontecem muitos acidentes, aqui no Agreste, aqui de Pernambuco. E nós iríamos cantar, e essa banda em seguida ia cantar também. Né? Em 2004, vocês olharem no YouTube, vai ver de qual banda eu estou falando. E a gente era muito amigos, e tinha gente afastada nesse ônibus também. A vocalista e também o irmão do empresário, né? Que aí iria naquele ônibus. E a gente estava esperando essa banda, porque após essa banda entrar no palco, estava em Serra Talhada, quando a gente ouviu, ligaram para a gente, olha, acabou de acontecer um acidente aqui com essa banda, e caiu na ribanceira, justamente nessa, né, curva de pedra, curva da pedra. Então, assim, a gente ficou em choque. Se entrava no show, não entrava, porque ela ia entrar conosco também. E aí, minha linda, Thalita, aconteceu esse acidente, e eu fiquei refletindo dentro de mim, né, o que é que eu estava fazendo na minha vida ali. Serra Talhada, o município dali, eu estava ali naquele lugar, no camarim, eu pensava muito, Thalita. Eu já estava, Deus já estava trabalhando muito em meu coração. Usava muitas pessoas para falar comigo. E eu escutei aquela voz. Eu me lembro que eu estava no camarim e escutei aquela voz suave e meiga. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Que voz. Eu nunca vou esquecer, Thalita, essa voz. E dizia, filha. Ele me chamou de filha. Aquilo... Eu quero que tu cante para mim, adore somente a mim. E só existe um Deus, e eu sou o teu Deus. Aleluia. Quando eu escutei aquela voz, Thalita, parece que tinha aberto, sabe? Quebrado todas as barreiras e grilhões. Ali eu já estava decidida. Conversei com a minha colega de palco e disse a ela assim, olha, eu não quero mais cantar. E ela disse assim para mim, por quê? E aí, o coração de muitos ainda estão na vaidade, Thalita. Ainda estão na fama, no sucesso, na ostentação. E eu já não estava mais olhando para aquilo, porque o vazio que estava dentro de mim era maior. Era um vazio que eu não sabia explicar. Ainda total, que vazio era esse. Levava dinheiro para casa após show, mas... E de repente, a gente soube desse... E Deus falou comigo dentro do camarim. Foi quando eu tomei uma decisão assim, de não ficar mais cantando para o mundo. E aí eu conversei com ela disse para mim que fazia uma banda gospel, mas não era isso que eu queria. Eu queria ter paz, sabe? A paz que excede todo entendimento, aquela paz que dinheiro não compra, sucesso não compra, fama não compra. Aleluia. Foi muito forte essa cena para mim, Thalita. Eu acredito. E eu entramos no show, nós tínhamos o contrato. E esse contrato, mesmo que eu aceitasse Jesus, eu tinha que cumprir. Senão eu tinha que pagar uma rescisão, um valor imenso, por quebra de contrato. Mesmo aceitando Jesus, eu ainda continuei fazendo shows. E a senhora falou, né, mesmo com tudo que a senhora tinha, com dinheiro, com a fama, com as pessoas lhe reconhecendo, mas aquele vazio, aquela falta de algo que a gente sabe o que é a presença de Deus permanecia. E como é que foi que, de fato, a senhora percebeu que aquela vida que a senhora estava ali vivendo não podia lhe trazer felicidade e paz? Foi depois daquele momento mesmo do acidente? Isso, depois do acidente, lá em Serra Talhada, né? Foi o acidente da nossa colega de trabalho, inclusive ela faleceu, o irmão também do empresário faleceu, 2 afastados do evangelho,
né? Inclusive fui cantar na igreja uma certa vez depois de convertida, aceitaram 3 pessoas da família dela. Glória a Deus. Né? Mas quando eu estava ensertalhada, eu estava disposta a aceitar, decidida a aceitar Jesus, a confessá-lo. Como eu não sabia, né? Cheguei do show, escutei 3 irmãs no quarto falando do amor de Jesus para minha irmã. Estava doente. Para sua irmã, em casa? Em casa. Olha. Eu tinha meu quarto e acesso para fora da casa. Sei. Porque eu chegava tarde, eu não queria, né, atrapalhar o som da minha irmã. Então eu cheguei desse show e joguei o valor na cama e deitei, coloquei um louvor evangélico, porque o louvor para mim, ele acalmava a minha alma. Sim. Sabe, Thalita, eu sentia paz através do louvor, não é? Escutava Soberano, de Armando Filho, e aquilo, Rose Nascimento, louvores que entravam na minha alma, eu sentia paz. Só que naquele momento, quando cheguei cansada, eu escutei uma voz de uma mulher pregando o evangelho para minha irmã. Ela não era cristã, ela estava doente. E 3 irmãs ali, a porta do meu quarto estava fechada, elas não viam que eu tinha chegado, e estavam pregando o evangelho para aquela minha irmã. E ali, Thalita, sem pensar 2 vezes, eu abri a porta do meu coração e a porta do Aleluia. quarto. Me lancei mesmo em terra. Glória a Deus. Aleluia. Me lancei em terra e disse, eu quero esse Jesus. Oh, glória. Eu amo, eu quero esse Jesus, eu quero servir esse Deus. E nisso, Thalita aceitou Jesus, minha irmã mais nova, aceitou minha irmã mais velha e aceitou a minha pessoa. As 3 aceitaram Jesus naquele dia, naquele momento, com aquelas 3 servas do Senhor que foi fazer uma visita. O quão bom e importante é fazer visita, Thalita. É verdade, é muito importante esse trabalho e como Deus age, né? Deus vai cercando e vai construindo uma história linda. Exato. Porque lá onde a senhora estava no show, criou aquela situação, o Espírito Santo já trabalhando, eu não quero você aqui, o seu lugar não é aqui. A senhora chega em casa e quando chega, já tem servas de Deus ali lhe esperando para marcar aquele encontro. Isso. Não é? Deus, ele é maravilhoso, né, irmã Jerusa? Com certeza, Thalita, eu fico olhando, né, tudo que eu passei, né, para hoje estar aqui, falando desse amigo Jesus, que para mim é um amigo que me socorre todos os dias, Thalita. Eu não sei o que dizer e nem sei o que fazer sem ele. Né? Ele, meu filho, que é meu companheiro. Mas eu digo uma coisa a você, não existe outro caminho. É verdade. Meu amigo Jesus me deu muito, os qual eu vi e o que eu não pude ver, né? Sim. Tem livramentos que eu não vi. É verdade. Mas eu sinto. Como derrame também. Né? Derrame. Minha pressão estava 19/16, eu senti meu rosto entronchar, Thalita. Isso foi numa noite. E eu senti ele colocando no lugar. Eu não falei com meu filho, mas eu via nitidamente o Senhor fazendo essa obra na minha vida. Livramento lindo, Thalita. Sentia muitas dores de cabeça. Sim. Senti que a parte do meu rosto estava ficando dormente, minhas mãos tensas, dura. E eu sentia, Jesus, não deixa. Eu quero te servir, eu quero adorar o teu... Me dá saúde para eu terminar o resto da minha vida fazendo a obra. E assim eu sempre fiz. Aleluia. A senhora falou muito sobre o vazio, sobre a falta de paz, mesmo tendo tudo que o mundo oferece. E depois daquele dia que Deus marcou o encontro com a senhora e com a sua família, aquele vazio, aquela falta de paz, aquela tristeza, o que aconteceu com todo esse sentimento? Thalita, eu ainda continuei, como eu falei, fazendo shows, mas eu sentia, até fechar o contrato, né? Eu sentia que Deus, ele cobrava de mim, assim, que não adiantaria estar fazendo isso. Eu preferia perder para ganhar. Sim. Eu cheguei a falar com o empresário da banda, porque era contrato registrado mesmo. E era uma multa milionária, uma multa muito alta. A gente tinha lançado CDs, estava em gravadora, estava sucesso na mídia, então assim, a gente estava em outras, né, televisões, fazendo shows também, cantando. E aquele momento foi uma escolha que eu tinha que tomar. Sim. Não é? Sim. E quando eu tomei essa decisão, eu não queria saber se ia fazer show depois, eu não queria saber se ia perder dinheiro, sabe? eu fiquei feliz e a paz reinava de uma forma que para mim não tinha mais, não me importava perder dinheiro, não me importava perder, porque assim, naquele momento eu fui vendo também, Thalita, que os amigos iam se afastando. Sim. Os amigos da hora, né? Os amigos da noite, Sim. do sucesso, amigos que a gente tinha ônibus, a gente tinha uma equipe de 23 pessoas. Uma equipe grande, né? Era grande, tinha road, tinha segurança, a gente tinha tudo, né? Então tinha tudo para ser, tá entendendo? Mas assim, o caminho que Deus tinha traçado para a minha vida foi um caminho de honra, sim, sabe? Sim. De restituição, de restauração, Glória de mudança de cativeiro, de paz e principalmente na coroa da vida, não é? Então assim, isso me fez, ao tempo, né? Claro que Deus permitiu situações passarem, Thalita, muito forte.
Quando eu aceitei Jesus, logicamente que veio o caminho, Deus começou a me provar nos caminhos. Sim, é os verdade. caminhos estreitos da vida. Porque não é fácil, né? A gente tem que tomar a nossa cruz, né? Exato. E seguir. Comecei, com o tempo, depois que deixei tudo, comecei a ter oportunidade de cantar, de louvar ao nome do Senhor. E quando eu estava até em Jaboatão, louvando ao nome do Senhor, Thalita, quando Deus usa um servo do Senhor, diz assim: vou eu permitir o mal entrar e não vai tocar nos teus, no teu. E ali eu fiquei assim, sabe, sem acreditar. Eu disse: meu Deus, é para mim? Quando eu chego em casa, eu tinha acabado de saber pela vizinha que este homem que chegou lá, que entrou dentro da minha casa, né, com armas na mão, porque eram 3. Sim. Eu vou só pedir licença para a senhora, que chegou o momento da gente ir para o intervalo, mas segura aí o pensamento. Tá. E você que está acompanhando a gente, fica com a gente. Eu sei que você está curioso para dar um glória aqui, logo depois que a irmã Jerusa contar mais uma parte do testemunho dela. Eu volto daqui a pouquinho aqui no Lição de Vida. Continua conosco. Já estamos de volta com o programa Lição de Vida e hoje nós estamos tendo a honra, né, a alegria de receber a querida irmã Jerusa Gomes. Irmã Jerusa, no bloco anterior nós ficamos muito curiosos para saber, né, a conclusão de mais um grande testemunho, mais um grande livramento que Deus lhe deu, né, quando homens entraram na sua casa, não é? Queria que a senhora detalhasse para a gente. Após a minha conversão, Thalita, eu estava louvando em Jaboatão, né, um convite do presbítero de lá. Eu fui louvar um hino e nesse momento levantou um servo do Senhor dizendo que Deus ia permitir entrar um mal na minha casa, mas não ia tocar no meu. E ali eu fiquei preocupada, né? Cantei, louvei os hinos. Quando eu chego em casa, meu filho estava um pouco temeroso porque 2 homens haviam entrado para matar esse outro rapaz. E esse rapaz adentrou dentro da minha casa. Primeiro ele subiu em cima da casa de cima, do andar, e queria entrar pulso naquela casa para fugir de 3 homens que queriam matar ele. E esse rapaz entrou dentro da minha casa, pegou meu filho, tinha arma branca, estava com revólver, tinha valores na minha casa. E eles entraram na minha casa para matar esse rapaz. Ficaram lá 4 horas com meu filho. Meu filho pregando de Jesus para ele. Sim. Ele dizia que esse lá é cristão, esse lá é cristão, eu sei que é cristão. Eles falavam isso. Esse lá é cristão, eu sei que sua mãe é cristã, que eu sinto, para a glória de Deus. E ali eu fiquei assim, ele me contando tudo isso, porque a vizinha também falou, outras pessoas falaram. E eles ficaram ali dentro, fumaram, né, ali dentro da minha casa, junto do meu filho ali sozinho, com esses homens dentro, armados. E quando ele me contou, Thalita, eu fiquei tensa. Me lembrei logo da profecia. Palavra, sim. Ia permitir entrar, mas não ia tocar. Glória. E ali meu filho ficou com ele, falou do amor de Jesus. E ele disse assim: olha, eu sei que a sua mãe ora comigo. Incrível, para a glória de Deus. Amém. Eu vou deixar o meu boné para ela orar por mim e nunca mais eu vou voltar aqui. Não vou fazer nada com você, não. Glória. Eu vou levar a arma, eu vou pegar a arma branca, não vou tomar nada, não vou pegar nada nesse lar. Eu sei que esse lar é cristão. Mas diga a ele que ore por mim. Eles eram afastados, Thalita, e entraram na casa para se esconder de outros que viriam atrás dele. E ali o Senhor permitiu entrar, mas não tocou no meu filho. Glória a Deus. Então isso para mim, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho que agradecer, meu Deus. Né? Que amigo fiel, que pai conselheiro. Porque assim, Thalita, assim que eu saí do momento, né, que eu conhecia Cristo, a minha vida ficou um pouco difícil, porque Por que eu estou dizendo isso? Porque para quem vivia viajando, não é? Para quem tinha uma vida só lá fora, viajando, chegando em casa, saindo de novo, fazendo mala, levando de novo. Então, assim, você dizer assim, a sua vida muda radicalmente. Deus usou um servo do Senhor também para mim. Disse, Deus vai mudar a tua história. E vai mudar radicalmente. Fez assim com o sinal. E aquilo ali, Thalita, depois daquele dia, o aperto começou. Acredito, irmã. Foi caminhos que eu nunca imaginei estar passando, mas que me chegaram mais perto de Jesus. Né? Porque assim, Ele te salva, mas aí vem o quê? A mudança. É verdade. A mudança de caráter. É verdade. Né? Ele vai tratando contigo por dentro. Vai nos moldando. Não é? E esse modo dele trabalhar, aquilo vai doendo. Mas você sente que é o cuidado de Deus. É verdade. Para você não sair de novo, sabe? Ele puxa, se preciso for quebrar a perninha, ele quebra. Para cuidar de você. E foi isso que Deus estava fazendo na minha vida. Não é? E Ele disse, vai mudar radicalmente. Quando mudou, minha filha, deixei de fazer show, perdi pessoas que eu achava que eram amigas.
comecei a ir para a igreja, sair de igreja a igreja a casa. Até hoje o Senhor, Ele está fazendo uma grande obra na minha vida. Oh, glória. De modo que eu não posso parar. Amém. Não posso parar, Thalita. E aí eu louvo nas casas do Senhor a convites, né? Quando eu posso, sim. Estou muito feliz com Jesus. Amém. Muito feliz com esse amigo. Ele é um amigo maravilhoso. E a senhora olhando para trás, né? Como é que a senhora define o cuidado de Deus? Porque em todo tempo Deus se mostrou um pai amoroso, cuidadoso. Mas a senhora fazendo uma retrospectiva, como é que a senhora define esse cuidado de Deus durante todos aqueles anos em que a senhora não o conhecia? Só conhecia assim, talvez só de ouvir falar, como Jó. Isso mesmo. Foi o versículo que eu guardei na Bíblia assim que eu me converti. Jó 42, o verso 5. Meus olhos ouviam. Eu ouvia falar dele, mas hoje meus olhos contemplam o Senhor. E quando Deus permitiu as experiências, Thalita, foi quando eu fui começando a ver hoje, o que eu faço hoje não sabes tu agora. Ele diz, né? Saberás depois. Depois de alguns anos eu vim percebendo que o Senhor Ele tinha traçado um caminho para a minha vida. Eu não estava enxergando o cuidado e o zelo de Deus. Ele queria falar algo para mim. Eu não dava muita importância porque a minha visão estava no mundo. A minha visão estava na área financeira. Eu tinha tudo que eu queria, Thalita. Porque a gente que não está... As lentilhas são maravilhosas aos nossos olhos, mas há caminho para ser bom, final de morte. É verdade. Não é? E eu não sabia. Então hoje eu posso entender que esse caminho, esse trajeto de Deus na minha vida, aleluia, foi porque Ele queria fazer algo. É uma obra específica através do louvor. E eu faço isso com muita alegria. Louvando e exaltando o nome de Jesus. Tenho prazer em louvar o nome do Senhor. Meu Deus, para mim é uma honra adorar esse Deus. Porque existe uma diferença grande, né? Em quem canta e em quem louva. Exato. Antes a senhora cantava. Exato. Hoje a senhora é uma adoradora que louva ao Deus que lhe criou, que lhe salvou. Na verdade. Exato, Thalita. Deus, muita gente hoje sai, é bom frisar isso aqui, porque assim, tem pessoas que hoje saem do Evangelho para seguir essa fama, esse sucesso, achando que o caminho é bom. Mas o final é totalmente de morte, como foi falado. E eu saí da fama para servir a Jesus. O caminho é estreito, mas o final é a salvação. É verdade. A coroa da vida. E eu estou muito feliz com isso. Então, eu entendi que era o amor de Deus na minha vida, querendo mostrar, né, o caminho que Ele queria para mim. E bom que eu pude ver, né? E bom que eu obedeci. Amém. E hoje eu estou aqui, Thalita. E de que maneira o louvor acabou se transformando no principal instrumento do seu ministério, podemos dizer assim, Jerusa? Thalita, louvor para mim é cura, sabe? Eu sinto que através da adoração, hoje, com Deus, e de onde Ele me tirou, que adorar é totalmente diferente, né? Através disso, já vi experiência de pessoas que queriam ceifar a vida, não se for, porque escutou um louvor. Amém. Num ponto de pregação, na igreja. Amém. O louvor transformou para mim uma cura, um remédio. Porque muitas das vezes, eu não vou mentir para você, Thalita, tem momentos que a gente está triste, muito angustiado, muito, muito mesmo, pensativo. Eu sei que não é fácil dizer a você que só servir a Deus é alegria. O caminho é estreito, né? Mas é o caminho que leva à salvação. E através do louvor, encontro consolo, encontro a voz de Deus. Eu sinto que Ele recebe a minha adoração. É muito importante. Verdade. Não é só cantar como muita gente faz, mas é adorar. E Ele diz na Bíblia que Ele procura os verdadeiros adoradores, que adorem Ele em espírito e em verdade. Então está difícil encontrar adorador. É verdade. Tem muitos cantores. Procura, né? Se Ele procura é porque são poucos. Tá difícil. Então cantar é diferente de adorar. Então a adoração para mim, Thalita, se tornou para mim um remédio, uma cura, um alívio na alma. Amém. Glória a Deus. Na alma. É verdade, irmã Jerusa. Qual é a sensação, né, de saber que Deus tirou a senhora dos palcos do mundo, lhe resgatou e lhe trouxe para cantar para a glória dele? Thalita, eu vou expressar uma palavra: paz. Essa paz que eu tenho hoje, que eu não troco por nada na minha vida. Encontrei, saindo do palco, uma palavra que um sentimento que eu não tinha, né? Que eu vou resumir em paz. Paz eu encontrei hoje, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Amém. É importante para mim refletir isso e dizer para as irmãs e para você, meu amor, que a paz de Deus é tudo. Nem todo mundo tem, mas a paz, ela nos traz tranquilidade através da mudança. Sim. E muita gente olha para mim e fala: irmã Jerusa, a senhora está tão diferente.
e outras nem conhecem mais. Já passei por pessoas que cantaram comigo e não me reconheceram, né? E para mim no começo foi muito difícil, porque quando eu fui evangelizar, eu peguei uma literatura, fui entregar a alguém e ele disse: como você é louca, deixar a fama para se ver esse Deus. Meu Deus. Aleluia. Foi a primeira palavra que eu escutei, tá? Mas eu não dei ouvido, porque quanto mais falava, mais eu tinha sede de chegar. Foi um encontro verdadeiro, tá? Foi um encontro tão verdadeiro, que até hoje, quanto mais vem lutas, mais eu quero estar perto do meu amigo Jesus. Amém. Glória a Jesus. Eu queria que a senhora falasse também da importância da oração, porque eu sei que a senhora faz parte também da comissão. Verdade. A senhora vive uma vida de oração, porque louvor e oração são armas poderosas. Através da oração que a gente se acaba se desenvolvendo uma intimidade maior com o nosso amigo, que é Jesus. Exato. Né? Fale da importância da oração na sua vida e no seu ministério também. Amém, Thalita. Quando eu me converti, a primeira obra, o primeiro órgão que eu entrei foi uma comissão. Eu sabia que através da comissão era a base da oração que me iria, sabe, seguir em frente. Entrei logo na comissão, a direção me apoiou, me abraçou, e através da oração, eu não sabia que o Senhor tinha me chamado para essa obra, porque muita gente vinha até mim com um papelzinho: irmã, ore por mim, ore pelo meu casamento, ore pelo meu filho, até hoje, Thalita. Aí eu comecei a ver que era outra arma que o Senhor tinha me emprestado, que foi a oração. E através da oração, eu sei que não tem outro caminho para chegar a Jesus. Além das experiências, existe também o caminho da oração. E a oração, Thalita, para mim, é a base de muita coisa. É através dela. Até hoje estou em comissão, eu não consigo sair. Deus não me permite que eu saia. Eu me alimento ali, porque a palavra que é dita através das palavras, né, de cada oportunidade, de cada louvor da comissão, levitas que vão adorar, eu me alimento daquilo mais uma semana para continuar de novo. É verdade. Entendeu? Nunca pensei em me afastar de Cristo, deixar Jesus. Mas tem momento que você fica fraca, fica, né, triste, e a palavra e a oração de alguém, a intercessão de alguém é muito importante. Então, se eu fui chamada para interceder, eu tenho que interceder por aquela vida. Thalita, até hoje, pessoas me pedem, e assim, o prazer de servir a direção, né, que a direção me apoiou, né, da comissão. Muitas mulheres entraram ali, outras, né, continuaram, outras saíram, porque é assim a obra do Senhor, mas toda com suas armas, sabe? E assim, eu estou aprendendo a manusear a minha arma, que é a arma da oração e do louvor. Para mim é muito importante esses dois. É verdade. Ainda falando do louvor, irmã Jerusa, a senhora citou alguns momentos de que Deus operou milagres através do louvor que a senhora pôde presenciar, mas tem algum assim mais específico que a senhora lembre? Sim, eu fui convidada para cantar no Ponto de Pregação, isso lá em Campo Grande. E tinha um cadeirante, Thalita, que eu não sabia que ele estava por trás daquele muro. E eu amava louvar um hino que é A Glória da Segunda Casa. E foi me dada uma oportunidade para adorar o nome do Senhor, e eu fui louvar esse hino. Eu não sabia que aquele homem ia tirar a vida dele. Ele estava já com algo na mão para tirar a vida dele. Meu Deus. E ele era cadeirante. E ali eu louvei aquele hino no ponto de pregação, que não tinha ainda uma tenda, era numa calçada, né? Mas eu fui louvar, e quando terminou o culto, eu fiquei ali sentada, e eu vi quando aquele homem se aproximou com a cadeira de roda, sabe? E disse: quem foi que estava cantando aquele hino? Né? Que ele falava assim, que a glória da segunda casa seria melhor que a primeira. Né? Que a aliança estava de pé, no louvor fala. E que Deus, ele ia mudar o cativeiro. E ali, quando eu cantei, que sentei, por misericórdia, para a glória de Deus, porque tudo é dele, ele sabe disso, do que eu estou falando. Esse irmão chegou nessa cadeira de roda e disse: eu ia tirar minha vida agora. Mas eu escutei um louvor que falou comigo. Glória a Deus. Que Deus tinha outra oportunidade para me dar, que ia mudar meu cativeiro. E ali, Thalita, quando eu escutei, né, aquele testemunho daquele homem, sabe quando a gente vai para ele louvar, mas também está triste? Porque tem momentos que Deus te usa assim, né? Sim. E ali, aquilo me fortaleceu, sabe? Aquilo disse assim, aquela situação me mostrou que o teu louvor, a tua palavra, às vezes você está em casa, você quer louvar, louve ainda para se sentir, tem alguém que está escutando, é verdade. Tem um vizinho que está escutando, tem alguém que está pensando até fazer alguma coisa, e através do louvor, através da oração, o quadro é mudado. Imagina você ser instrumento, evitar que alguém tire a sua vida. Que coisa linda, né? Para a glória dele. Então, aquilo ali para mim me marcou muito, Thalita, também. Saber que aquele homem, aquele Senhor, não ceifou a sua vida porque ouviu um louvor da parte do Senhor.
Glória a Deus. Que lindo testemunho, irmã Jerusa. E é importante que a gente use essa arma do louvor em todos os momentos. Isso. Não só quando tudo está muito bem, Exato. quando a gente tá, quando Deus, né, atende a nossa oração, nos abençoa, mas também nos momentos mais difíceis. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, de louvar na tristeza, louvar quando está faltando coisas, né, os recursos. Exato. É importante, Thalita, frisar essa mensagem que você falou agora, essa palavra de louvar na situação difícil. E por incrível que pareça, a minha vida é testada muito nisso aí, né? Na dificuldade. Eu confesso a você que eu não sou uma pessoa que vive em mares, não é? Só sorrindo. Tem momentos da vida da gente que a gente tem que louvar. E tem momentos que Deus ele permite e Ele insiste que você vá louvar porque Ele quer fazer algo. E não sei se dá para falar, um testemunho pequenininho. Bem rápido. Bem rapidinho. Pode ir. Então, eu passei uma fase muito difícil financeiramente. 3 meses. Minha alimentação estava muito pouca. Isso é para aumentar a fé de alguém que está ouvindo, vendo. E eu fiquei orando ao Senhor e Deus mandava pessoas na minha casa levar alimento. Né? Eu estava na obra e Deus dizia assim, eu vou cuidar de ti, mandou essas irmãs. Mas chegou um tempo que eu não queria mais falar. E Deus usou um servo do Senhor. Numa madrugada do dia, ligou para mim com a sua esposa e pediu para ficar na frente da igreja. E naquele momento eu comia 1 ou 2 vezes por dia, não dizia minha mãe. Era uma experiência pessoal que eu estava passando. Sim. E o Senhor dizia assim, aguarde uma surpresa. E naquela pregação do Senhor da Oração, aquele homem, evangelista, com a sua esposa, ele disse, irmã, eu liguei para a senhora porque Deus pediu. Deus pediu para ligar para a senhora. E pediu para a senhora ficar aqui na frente da igreja com a sua irmã, que eu vou fazer algo que Deus mandou. Amém. Thalita, quando eu cheguei nessa igreja, ele estava lá com a esposa dele, eu entrei no carro. Quando eu chego dentro do carro, ele me dá uma folha de papel escrita 15 quilos de feijão, 15... Glória! E ele disse assim, Deus me inquietou na madrugada para fazer essa relação para lhe dar. Glória a Deus. Para saber o amor que ele tem na tua vida. Então, ele cuida, Thalita. Ele cuida de nós, nos mínimos detalhes. Ele é maravilhoso. Glória a Jesus. As emoções não param por aqui no programa Lição de Vida. Nós preparamos uma homenagem para nossa querida convidada, irmã Jerusa, e vamos juntos acompanhar agora. Senhor, para todo o povo de Deus, quero aqui homenagear a nossa irmã Jerusa, uma grande amiga que o Senhor me deu. Quando eu me voltei para o Senhor, passei 6 anos afastada, eu voltei, buscou meu Senhor, pedi que Ele colocasse na minha vida 1000 sinceros. E o Senhor colocou essa irmã, que muito me ajudou numa hora muito difícil. Eu tive um começo de derrame facial, então ela me ajudou muito, se preocupou muito com a minha vida, orou muito por mim com a igreja e me acompanhou até o fim daquela peleja. Eu quero agradecer a uma mulher vitoriosa que tem feito a obra do Senhor. Nós sabemos que quando a gente deixa os apalos do mundo pela presença do Senhor, Ele se faz presente em nossa vida. Quando deixamos os paus do mundo pelo altar do Senhor, o Senhor faz grande coisa. E a partir de agora o Senhor está realizando, né, muitas promessas para grandes coisas suas. A paz do Senhor. Aleluia. Irmãs, eu quero falar um pouco sobre a nossa irmã Jerusa. Essa irmã é uma bênção. Ela faz parte do conjunto de pregação da BG, mas ela faz parte da nossa família. É como se ela fosse uma filha para nós. Nós amamos muito ela é consagrada na obra, sempre está pronta, nunca diz não na obra do Senhor. E na minha família amo muito essa irmã. Mas ela é muito especial para Deus e para nós. Amém? Nós te amamos, irmã. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, irmã Jerusa. Eu cheguei ali em quadra 30 para dirigir aquele círculo de oração e a irmã Jerusa é a secretária, ela é a maestrina e ela tem sido de grande valia, tem muito me ajudado a ler e além disso, ainda ela é cantora. Gosto muito de ouvir você cantar, irmã Jerusa. E também ela coopera no ponto de pregação ali de quadra 30. Deus tem recompensa para te dar. Que o Senhor te abençoe, te guarde na palma da sua mão. Glória a Deus.
Ale, cheiro para você. A paz do Senhor. Venho aqui homenagear minha amiga, irmã em Cristo, a nossa querida irmã Jerusa. Quero agradecer a Deus, irmã Jerusa, pela sua vida. Eu tenho amizade com a senhora desde 2016, quando eu vim fazer parte da quadra 30. E a senhora tinha ajudado, a eu e o meu esposo na direção da campanha. Tem sido essa conselheira. Quero agradecer a Deus pelos seus conselhos, por tudo que a senhora tem nos dado, tem orado, uma amiga de oração, e Deus vai fazer muito mais na sua vida, Deus tem coisas grandes, muito obrigada, que Deus te abençoe, irmã Jerusa. Irmã Jerusa, somos muito gratos a Deus pela sua vida. Deus continua abençoando. Como a minha esposa falou, a senhora tem sido uma bênção na obra do Senhor com a gente. Trabalhamos na campanha evangelizadora. Hoje estamos trabalhando com o PROAT. A senhora também tem sido uma grande ajuda no PROAT. Deus continue abençoando a sua vida, pelo seu apoio. E continue sendo essa bênção. A senhora é uma bênção na mão do Senhor. A obra de Deus fica feliz pela sua vida, cooperar na obra de Deus, fazer a obra do Senhor, e com certeza tem recompensa da parte do Senhor. Eu quero falar na presença da minha filha, que é uma pessoa maravilhosa, eu amo ela, Jesus. E Deus é grande e é fiel na vida dela. É verdade, minha mãe ela é uma mulher de oração, uma mulher guerreira, que Deus tem feito um trabalho imenso na vida dela, que eu acredito que a vida dela vai servir de testemunho para muita gente. E que Deus continue fazendo a grande obra na vida dela, Nós te amamos, mãe. Te amo, filho. Amém. Que linda homenagem. Queremos agradecer a todos, que se disponibilizaram para prestar essa homenagem, enviando os vídeos para a nossa convidada de hoje. Agradecemos a Maria Cabral, amiga da irmã Jerusa, a Ivonete Maria, a Eusanira Pereira, o Evandro Santiago e a Greciane, que são amigos, e por fim a mãe, e o seu filhinho, a mãe que é a Ivonete Maria, e o João Vitor. Deus abençoe a todos que enviaram e essa linda homenagem que deixou a irmã Jerusa muito emocionada. Tem um outro momento aqui também no nosso programa que vai deixar também, com certeza, a irmã Jerusa bastante emocionada, a hora da Caixa das Lembranças, momento de resgatar lembranças de momentos aí que marcaram a vida dos nossos convidados através de algum objeto. Esses objetos, ou esse objeto geralmente é enviado pela família. Então a gente conseguiu aí trazer algo que marcou a sua história, está dentro dessa caixa. Eu gostaria que, por favor, a senhora abrisse, mostrasse para a gente e contasse qual é a lembrança que isso lhe traz. De que momento, de que a senhora pode tirar, irmã Jerusa, por favor, para a gente poder ver. Estou vendo que tem uma foto e uma carteira de trabalho. Glória a Deus. Conte aí para a gente. Meu filho acertou se foi ele, viu? Porque quem tinha acesso a essa foto era ele. Meu amor, essa foto representa no tempo que na Covid aconteceu. Sim. Ele foi chamado para o quartel, mas antes eles estavam há 2 meses trabalhando nessa firma e como um jovem aprendiz, não é? Sim. E ele foi chamado para o quartel. Passou 1 ano nesse quartel, a Covid estava muito forte, as portas fechadas, muita dificuldade e estávamos desempregados, Está mostrando para quem está em casa, vou pedir para a senhora segurar assim enquanto a senhora fala. Isso, porque aí quem está em casa vai ver melhor. Pode prosseguir, irmã Jerusa, por favor. E aí, durante esse tempo que ele passou 1 ano no quartel, ele nos ajudou, mas o desemprego era muito difícil. Ele começou a ganhar um salário mínimo no quartel, mas o jovem aprendiz era só metade do valor, E aí ele não ficou no quartel devido à Covid. Sim. Aí ele saiu do quartel no tempo certo, passou direitinho 1 ano. Aí ele ficou em casa. Eu disse, filho, lá onde você estava no jovem aprendiz, se eu não me engano, eles têm o dever de chamar você de volta. E aí eles chamaram realmente. De um tempinho chamou. Ele, de jovem aprendiz, foi contratado. A carteira significa que foi assinado no momento mais difícil da vida da gente. E ele está até hoje, aleluia, nesse emprego. Então, para mim, foi uma fase, uma experiência muito importante. Ele passou esse tempo no quartel, mas foi Deus que permitiu. E dizendo assim, a porta que eu abro só eu fecho. Oh, glória, aleluia. E ali, quando ele saiu do quartel, ele foi chamado
Passou um tempinho e foi chamado para o trabalho dele, que está até hoje, carteira assinada em Posse de Vitória. Deus cuida, Ele cuida, não é verdade, ele irmã cuida. Jerusa? A Thalita, ele cuida. Uma linda lembrança, né, na Caixa das Lembranças. A gente está chegando ao finalzinho do nosso programa. Foi uma bênção lhe receber aqui, um momento muito marcante para todos nós também, irmã Jerusa. Eu quero agradecer em nome da produção da Rede Brasil por sua presença e vou deixar um espaço também para a senhora fazer os seus agradecimentos. Amém, meu amor. Eu posso colocar aqui? Pode sim, fique à Amém. vontade. Meus amigos, que bom estar aqui. Que alegria, Thalita, estar aqui. Amém. Né, eu quero, mais uma vez, agradecer a meu Deus por tudo. Né? Agradecer ao nosso querido irmão, o nosso pastor presidente, sua esposa, a irmã Judite. Quero também externar minha gratidão ao coordenador Elton, da área 62, juntamente com a sua esposa, Monteana. Não é? Quero agradecer também a minha família de Campo Grande, não é? A quadra 30, a área 62, as irmãs vizinhas, áreas vizinhas. É tanta gente para agradecer, Thalita, que eu tenho até medo, mas que, em especial, os órgãos de quadra 30, ao ponto de pregação, não é? A comissão de quadra 30 na direção da irmã Nira e toda a direção. Quero agradecer a Deus por tudo, ao presbítero Ismael Ribeiro, não é? A sua esposa, a irmã Neide, chamo carinhosamente Neide, mas ela é Neide, e a todos que têm umas irmãs de oração que ficaram intercedendo enquanto estava aqui dando testemunho. Oh, glória! Então quero agradecer essas servas do Senhor, essa equipe que o Senhor colocou no meu coração de pedir oração, e elas ficaram de joelho, ali inclusive a irmã Nira, viu? Está de joelho, a irmã Ivonete, a irmã Carminha, tudo de joelho orando, Gleice, por mim, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Não é? Então sou muito grata a Deus pela vida do meu filho, né? Que tem sido meu companheiro, Thalita. Ele é meu amigo, a parte de Deus. Amém. Companheiro, conselheiro, não é? E quero louvar a Deus pela vida dele, minha família, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Eu queria que a senhora pudesse orar, né, por todos nós. Eu sei que tem pessoas que estão em casa que foram bastante abençoadas através do seu testemunho e que a gente pudesse encerrar o programa de hoje com uma oração. Amém. Vamos orar agradecendo a Deus e que esse testemunho possa servir de lição. Lição não de, me perdoe, mas eu falei lição, mas também é lição ter lição de cura, ter lição, né? E essa lição que eu estou levando para a minha vida, de que o Senhor resgata pessoas para fazer a vontade dele, ele existe porque eu sou prova viva disso. Amém. Então, é uma lição de superação. Para mim foi superei. E vamos orar em nome de Jesus, autorizado pela nossa querida irmã Thalita. Obrigada, irmã Thalita, por tudo, viu? Amém. E está por trás dos bastidores também. Amém. Amigo Jesus, Paizinho querido que estás no céu, queremos agradecer a Ti, ó Deus, por esse momento, Senhor. Ah, Pai, a Tua graça e a Tua misericórdia são a causa de nós não sermos consumidos. Sim, Pai. Obrigado pela vida da Tua filha Thalita, Amém. Quem trabalha por trás dos bastidores, quem trabalha aqui, Pai, na área, na Rede Brasil. Lição de vida, Pai, foi o Senhor que botou no coração do Teu filho, para que muitas vidas sejam alcançadas, Senhor. Aleluia, transformadas, libertas no poder do Teu nome. Amém. Obrigada, Senhor, fica conosco. Ajuda aqueles que ainda vão passar, Pai, por outras lições. Sim, Pai. Tuas filhas, dá livramento, fica conosco. Queremos Te agradecer por tudo, Pai. Por aqueles que ouviram o testemunho. Sim. Pai, faça morada, multe, transforme muitas lá fora, Pai. Amém. Aleluia, que fazia a mesma coisa que eu, estão esperando a oportunidade. Elas possam abrir o coração e deixar o Senhor entrar. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada mais uma vez, irmã Jerusa. Deus lhe abençoe. Muito obrigada a você que esteve conosco. O programa Lição de Vida vai ficando por aqui. Se Jesus não voltar, a gente tem um novo encontro na próxima semana. E não esqueça, a palavra do Senhor é verdadeira. O nosso Deus, Ele é fiel em tudo que faz. Que Deus te abençoe.